O trono de Deus, esse é o tema de Apocalipse capítulo 4. Quando falamos sobre trono, e essa expressão vai ser usada várias vezes no Novo Testamento e principalmente no Apocalipse, a ideia que vem à nossa mente é a ideia de um rei, de um reino, de um governo. E quando falamos de um trono, a ideia principal que o Apocalipse 4 quer transmitir é que existe alguém no governo do universo. Essa pergunta tem sido, ou esta afirmação tem sido questionada por muitos, porque ao olharmos para a história do nosso planeta, alguns se perguntam assim: de fato existe alguém no comando? Quando na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, 19 milhões de vidas foram ceifadas, há alguém no comando? Quando olhamos para a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 44, 45, 83 milhões de vidas ceifadas, tem alguém no controle? O que dizer da maior tsunami que nós temos registro na história, quando apenas na Indonésia 226 mil pessoas foram mortas? Sabe o que é isso? A cidade que eu moro, Jacareí, deve ter isso de habitantes. E de um dia para a noite, uma onda do oceano destruir toda uma cidade. Existe alguém no controle das forças naturais? Quando a doença bate a família, quando você se vê numa situação que parece que o seu chão desaparece, tem alguém no controle? Quando você tem perguntas para as quais nunca encontra resposta, tem alguém no controle? Pois é esse o tema do capítulo 4 de Apocalipse. E nós vamos aprender hoje que há alguém no controle. Comece lendo comigo o verso 1. Apocalipse 4, verso 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. João recebeu um convite. Ele deveria entrar por uma porta que ele viu aberta no céu. Que porta é esta que João viu? Nós entendemos de que Deus, ele mora no santuário. E esta porta aberta no céu é uma porta do santuário. E ele foi convidado a entrar na presença de Deus no santuário celestial. E quando ele entrou por essa porta, olha o que ele escreveu: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado no trono é semelhante a aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. A gente chama isso de antropoformismo. O que é isso? É quando um ser humano tenta descrever com palavras humanas uma realidade divina. Ele viu o trono de Deus, mas esse ser era tão majestoso que ele buscou um referencial que ele conhecia para descrever a visão. Então ele diz: pedra de jaspe, sardônio. Essas pedras têm um brilho esverdeado, algo extraordinário, uma cor jamais vista. E ele aqui oferece um detalhe a mais. Quando ele chega no trono de Deus, ele diz que ele viu um ser sentado no trono, que era o próprio Deus, e ao redor do trono ele viu também um arco-íris. Se formos para Gênesis capítulo 9, nós temos a história da origem do arco-íris.
E você conhece essa história? Como o arco-íris surgiu? Após Deus haver destruído a primeira geração de habitantes desse planeta com as águas do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé. Ele não mais destruiria a terra em águas. E então Deus disse para eles: e como o sinal dessa aliança que eu vou fazer com vocês, eu vou colocar o meu arco nas nuvens. Toda vez que começava a chover, após Noé sair da arca, os descendentes de Noé, alguns que não criam na aliança, eles temiam a morte, porque eles achavam que essa chuva que estava começando fosse destruí-los, como aconteceu com os seus antepassados. Mas então Deus sempre colocava no céu o sinal da sua aliança. Então, quando começava a chover, os raios do sol, projetados nas gotículas das águas, elas projetam as 7 cores do arco-íris. Então, quando começava a chover e os povos viam o arco-íris no céu, eles se lembravam: não, Deus prometeu que não mais destruirá nossa terra com dilúvio. E eles confiavam na promessa divina. Mas o que é o arco-íris? Na realidade é uma ilusão de ótica. Você pode fazer um arco-íris a qualquer momento, se você tem a luz do sol. Você pega lá uma mangueira com água, né? E joga a água em direção ao céu, em direção à luz, e você vai ver ali refratadas as 7 cores do arco-íris. Então o arco-íris é a junção da luz solar com as gotas de água. Agora, por que é que esses dois elementos aparecem? Por que esse arco-íris está aí circundando o trono de Deus? Porque assim como o arco-íris é a junção da luz do sol e da água, o trono de Deus também é a junção da sua justiça e da sua misericórdia. Não é isso que diz o salmista? Olha o Salmo 97:2. Justiça e misericórdia são a base do teu trono. Então o arco-íris aí no trono é uma prova de que esse Deus que governa, ele é justo e ele é misericordioso. Ele é justo e ele não tolera a injustiça e o pecado. E por fim, todos os problemas serão sanados. A justiça será feita. Ele também é misericórdia, porque ele concede ao pecador uma chance, uma oportunidade. Ele clama por arrependimento, mas o trono de Deus está baseado na justiça e na misericórdia. Poucas coisas me trazem mais conforto na Bíblia do que esse pensamento de que Deus é justo e misericordioso. Deus é justo. Nenhuma injustiça passa despercebida aos seus olhos. Nenhuma. Meu pai trabalhou para uma empresa 25 anos. E depois de 25 anos de serviço, a empresa o demitiu sem R$1 de nenhum dos seus direitos trabalhistas. E ele lutou na justiça contra esses patrões, junto com dezenas de outros empregados, até recorrer às instâncias possíveis. E ele nunca viu R$1 do dinheiro que ele deveria ter direito. Isso não é justo. Mas aqui na terra, você não tem justiça. Agora, no trono de Deus e no juízo divino, a justiça vai acontecer. Nada passa impune aos olhos divinos. Mas se foi eu quem cometeu delito, se foi eu quem defraudou, Deus também é misericórdia. E Ele apela para o meu arrependimento. Ele trabalha comigo para que eu mude de atitude, porque finalmente Deus não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento e alcancem a salvação. Assim é nosso Deus.
Um outro detalhe sobre o trono: Satanás sempre quis ocupar o lugar de Deus. Lembra do jardim do Éden? Deus disse para Adão e Eva: não comam dessa árvore. Veio a serpente e disse: é certo que vocês não morrerão se vocês comerem. Vocês podem comer. E quando nós vamos para os profetas do Antigo Testamento, nós descobrimos a origem do mal no coração desse anjo e como surgiu o pecado no universo. Olha o que diz Isaías, falando sobre a queda de Lúcifer: como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o quê? O meu trono. O diabo sempre quis o trono de Deus. O profeta Ezequiel diz palavras semelhantes: estivestes no Éden, jardim de Deus, eu te coloquei como querubim da guarda, estiveste sobre o meu santo monte, ou sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pecaste, e pelo pecado te lancei, profanado fora do monte de Deus. O diabo quis ocupar o lugar que pertencia a Deus. O diabo foi expulso. Para onde o diabo foi expulso? Ele foi expulso do céu e ele veio para este planeta. Aqui ele tentou nossos primeiros pais. Deus havia criado um mundo perfeito e colocou Adão e Eva para governarem sobre essa terra. Deus foi claro em suas orientações: vocês terão domínio sobre toda a criação que eu criei para o deleite de vocês. Mas aí veio Satanás, enganou Adão e Eva, e quando o diabo conseguiu enganar Adão e Eva foram expulsos do jardim, e o diabo tornou-se, por usurpação, príncipe desse mundo. Não foi isso que Jesus diz lá em João 12:31? Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Por que é que Cristo está chamando o diabo de príncipe desse mundo? Porque por usurpação ele ocupou o lugar que Deus dera para Adão, e ele agora exerce o seu poder e sua influência sobre esse planeta. Então, quando você vê coisas ruins acontecendo, nunca diga que é Deus. Deus não provoca o mal, mas o diabo está agindo na terra para trazer desgraça e miséria aos seus habitantes. É por isso que no Apocalipse nós temos a clara promessa divina de que essa autoridade será tirada das mãos de Satanás e o Éden será devolvido à família humana. Versículo 4 diz: ao redor do trono existem também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Interessante que João está vendo o trono de Deus. Deus está sentado. Agora, ao redor do trono de Deus existem também 24 tronos, e nesses tronos existem seres sentados. Agora, esses seres que aí estão sentados, diz o versículo 4, que eles têm coroas em sua cabeça e eles estão vestidos de branco. O vestir de branco na Bíblia é símbolo de vitória, de conquista, e o ter coroas também é uma promessa que foi feita para os vencedores. Se você olhar, por exemplo, no capítulo 4 de Apocalipse, existem várias especificações sobre esses 24 anciãos. A Bíblia diz de que eles são mencionados 12 vezes no Apocalipse, estão sentados em tronos, vestidos de branco, coroas na cabeça, e eles assistem a Cristo na administração do universo. Então, quem são esses 24 anciãos?
há uma possibilidade. Apocalipse 3:21, Jesus prometeu que aquele que vencesse, um dia também sentaria em tronos. Então a ideia é que essas 24 pessoas, elas são vitoriosas, e a veste branca e a coroa corrobora para essa ideia. Então esses 24 anciãos seriam pessoas que já viveram na terra, venceram na luta espiritual e já estão no céu salvas com Cristo. Pelo menos no final do primeiro século, quando João está tendo a visão do Apocalipse, elas já estavam no céu. Quem poderiam ser esses 24 anciãos? Em Mateus 27:50, nós temos uma pista. O evangelista diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus está dizendo que no exato momento que Cristo morre, há um grande estrondo, um grande terremoto, e muitas sepulturas de santos se abrem. E depois da ressurreição de Cristo, eles também ressuscitam, e eles vão aparecer na cidade santa, em Jerusalém, para muitas pessoas, como testemunha da ressurreição de Cristo. Então você tem aqui um grupo de pessoas que ressuscita por ocasião da ressurreição de Cristo. Então estas pessoas, há a possibilidade de que elas façam parte também dos 24 anciãos. E quando nós começamos a pensar em pessoas que viveram e estão salvas, e que Deus pode ter ressuscitado a elas, uma das pessoas que vem à minha mente, por exemplo, é João Batista. João Batista veio antes de Cristo, pregando a respeito do Cristo. Aparentemente Jesus tratou João com indiferença, e quando ele estava preso, prestes a ser decapitado, Jesus nem foi visitá-lo, e eles eram primos. E quando João Batista morre, parece que Cristo não deu muita atenção para João. Eu fico pensando, será que Cristo já tinha em mente? Eu não vou visitá-lo, não precisa, daqui a pouco eu vou ressuscitá-lo. E estaria João entre estes que ressuscitaram quando Cristo ressuscitou? Esta é uma possibilidade. A Bíblia fala também de Moisés e Elias, que já estão no céu. Quem sabe estes não se assentam também junto desses tronos? O que nós entendemos desse texto é que são 24 pessoas que já passaram por essa terra, já estão salvas, e hoje elas ajudam a Cristo na administração do universo. Interessante pensar. Agora olha o verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Estas 7 tochas é uma clara ilustração do Espírito Santo. E muitos perguntam para nós a respeito do trono do Espírito Santo, porque o Apocalipse fala do trono do Pai, do trono do Cordeiro, mas nenhuma referência faz ao trono do Espírito. Mas há várias referências no Apocalipse sobre o Espírito Santo. No capítulo 1 já aparecia uma referência ao Espírito Santo, agora aqui há uma outra referência. Agora, por que é que não há um trono em Apocalipse para o Espírito Santo? A resposta que eu encontro é que você tem cada pessoa da Trindade atuando numa época específica da história. No Antigo Testamento, você tem Deus atuando para criar o nosso planeta através de Cristo, trazer a vida à existência e conduzir seu povo.
Depois Deus o Filho, ele vem à terra, ele se encarna e por 33 anos ele mora entre os homens. E quando Cristo foi assunto aos céus, ele envia o Espírito, e é o Espírito que está conosco. Então você não tem um trono no Apocalipse para o Espírito, porque ele não está no céu, ele está conosco na terra. E o próprio Cristo, quando disse sobre a sua vinda, ele diria que ele viria à destra do Pai, ou seja, o Filho e o Pai virão na volta de Cristo, mas o Espírito já está conosco, é por isso que ele não vem. Então o Espírito Santo é o Deus que está conosco e vai estar em todos os dias, até que os séculos se consumem. E aqui é uma clara referência ao Espírito Santo. Agora há uma outra visão que João tem no capítulo 4. Ele também vê 4 seres viventes. Olha o que diz o verso 6: há diante do trono um como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Além dos 24 anciãos, João viu 4 seres viventes. Quem são esses seres viventes? O primeiro ser, diz João, é semelhante a um leão. O segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem rosto como de homem. O quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E quando os 4 seres viventes, tendo cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que há de vir. Os 4 seres viventes, eles possuem 6 asas. E aqui é uma pista para nós sabermos quem são, porque um outro profeta já havia visto esta mesma visão, foi Ezequiel. E lá no capítulo 1 de Ezequiel, nos versículos 9 e 10, ele vai dizer: olhei, e eis que uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e no meio disto uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo, e no meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. A forma de seus rostos era como de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Interessante que Ezequiel está tendo a mesma visão. Ele teve primeiro que João essa visão, e ele contemplou os mesmos 4 seres viventes, que João contempla mais uma vez, e eles possuem 6 asas. Bom, isso nos indica de que esses seres são criaturas de Deus, eles pertencem à categoria dos serafins, e esses serafins, eles também estão dioturnamente ao redor do trono, proclamando a sua santidade. E por que eles proclamam? Santo, Santo, Santo. É uma clara aclamação à Trindade. Não é isso que Isaías também proclama lá no seu livro? Santo, Santo, Santo. Esta expressão repetida 3 vezes dá a ideia da Trindade sendo adorada. E um outro detalhe: por que esses seres viventes têm aspectos pintados como animais ou como rosto de homem? Aqui nós temos 2 aplicações feitas por muitos teólogos. Primeiro, aplica-se às tribos de Israel. O povo de Israel acampava sempre em 12 tribos, ao redor do santuário. Mas das 12 tribos, 4 tribos eram líderes, elas lideravam sobre outras 2. As tribos líderes eram Judá, Efraim, Ruben e Dan. E existem documentos extra-bíblicos que mostram que essas tribos, elas possuíam estandartes, bandeiras. E a bandeira de Judá tinha no seu estandarte um leão. É daí que veio a expressão, o leão da tribo de Judá. A tribo de Efraim tinha no seu estandarte um boi.
A tribo de Ruben tinha um homem, e a tribo de Dan tinha uma águia voando. Então esses 4 seres viventes, primeiro, eles têm uma semelhança com as tribos líderes de Israel, e eles representam Cristo, que liderava o povo de Israel, e também representa a totalidade do seu povo. Agora há uma segunda aplicação. Alguns teólogos aplicam também que esta forma desses estandartes ou desses seres também fazem alusão aos 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos também apresentam Cristo, cada um numa performance diferente. Por exemplo, Mateus, o primeiro evangelho, ele apresenta Jesus como rei, e o leão é o rei dos animais. Mateus diz assim: então dirá o rei, os que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Mateus 27:37, quando Cristo é crucificado, eles colocam em cima da sua cabeça uma placa: este é o rei dos judeus. A ênfase de Mateus é dizer que Jesus é rei. Já quando vamos para o evangelho de Marcos, a ênfase que Jesus é servo, e o boi na Bíblia é símbolo de serviço. Marcos diz: e ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o derradeiro e servo de todos. A ênfase de Marcos é que Cristo é o servo. Se você for para Lucas, a ênfase é que Jesus é o Filho do homem. Lucas enfatiza a humanidade de Cristo. No capítulo 4 diz que durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Naqueles dias ele não comeu coisa alguma, e quando terminou os dias, ele teve fome. A humanidade de Cristo, ela é exaltada em Lucas. E quando chegamos em João, João destaca a divindade de Cristo. E a águia na Bíblia, com a sua potente visão, também simboliza a onisciência. E então João apresenta Cristo como Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em João 10:30 Jesus disse: eu e o Pai somos um. Uma declaração clara da sua identidade. Ou seja, tudo que Deus é, o Pai, o Filho é. Assim, esses 4 seres viventes são seres reais, criados por Deus, de uma casta de anjos, serafins, e eles também representam as tribos líderes em Israel e os aspectos da messianidade de Cristo, conforme pintada nos 4 evangelhos. Mas o que mais chama a nossa atenção no capítulo 4 é que tanto os 4 seres viventes quanto os 24 anciãos, eles estão envolvidos em uma cena litúrgica. João contempla uma adoração no santuário. E o que é que eles estão louvando? Verso 9 em diante diz assim: quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Por que é que todos os seres no céu estão adorando a Deus? O motivo aqui é claro: porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas, vieram a existir. No capítulo 4, Deus é louvado porque Ele é o Criador. Agora, esse Criador, louvado no capítulo 4, é o mesmo que morre por nós no Calvário. E quando chegamos ao capítulo 5, Jesus é louvado, não pela criação, mas agora por sua morte. Ele é o único ser no universo
capaz de abrir o livro selado com 7 selos. E quando João chorava em desespero, porque ninguém podia abrir o livro, a mensagem do céu foi clara: não chores, o cordeiro foi morto, e porque ele foi morto, ele pode abrir o livro, ele é digno. Então no capítulo 4, Deus é louvado porque é criador. No capítulo 5, Deus é louvado porque ele é redentor. Estes são os 2 motivos da aclamação celestial, por causa desses seres, por parte desses seres celestiais. Então, amigos, o Criador e Salvador, ele promete nos restaurar todas as coisas. E esses 4 seres viventes, e esses 24 anciãos, eles estão ao redor do trono, eles observam Deus governando, porque Deus está conduzindo a história na direção de um final feliz. E a história dos filhos de Deus, ela vai terminar bem. A nossa história vai terminar feliz. Talvez você hoje esteja olhando para o presente ou para o passado, e você pode estar pensando assim: eu perdi algum emprego, uma boa posição, uma boa condição para ser fiel aos mandamentos de Deus. A sua história ainda não acabou. Talvez uma jovem nessa noite possa pensar: porque eu não namoro um rapaz que não é da minha fé, uma moça que não é da minha fé, que não professa a fé que eu tenho, eu ainda sou solteiro ou solteira. A sua história não acabou ainda. Você pode olhar para alguma coisa nesse mundo e dizer assim: eu estou sofrendo porque eu não frequento aulas na sexta-feira à noite, e estou fazendo uma faculdade em 6, 7 anos, que poderia ter gastado 4. A sua história não acabou ainda, mas ela vai terminar bem. Não se preocupe, ela vai terminar bem, porque Deus nos promete em sua palavra restaurar todas as coisas. Aqui está a foto de minha esposa no dia do nosso casamento, Juliana. Você se lembra que os maias disseram que o mundo acabaria no dia 21 de dezembro de 2012? Pois é, o mundo não acabou, eu casei dia 26. Aí estão meus pais, José e Adelaide, no dia do meu casamento. Ele 81, ela 80. De casamento, 51 anos. Foi uma ocasião muito especial. O livro que vocês terão acesso no final, eu dediquei a meus pais. E quando no ano passado eu cheguei em casa com esse livro, lá em Vitória, no Espírito Santo, e eu entreguei para meu pai, eu disse: pai, eu queria que o senhor lesse esse livro, principalmente a dedicatória, porque eu dediquei ele para o senhor e para a mãe. E eu fotografei o exato momento que ele começou a ler a dedicatória. 81 anos, lê perfeitamente sem óculos. E depois que ele leu a dedicatória, ele se levantou, ele me deu um forte abraço e começou a chorar. Eu disse: pai, isso é o mínimo que eu podia fazer pelo senhor e pela mãe, porque tudo que eu tenho ou sou, eu devo a vocês. E sabe que eu me lembro quando tinha 5 para 6 anos de idade, eu acordei muitas madrugadas lá em casa com barulho de panelas na cozinha. Sabe o que era? Minha mãe preparando uma marmita para meu pai. E antes que o sol nascesse, meu pai já saía para trabalhar. E ele só voltava posto o sol. E foi assim, trabalhando de sol a sol, que meu pai criou os 9 filhos. Minha mãe, quando eu abraço minha mãe, ela bate exatamente no meu queixo. Ela nem cresceu de tanto que trabalhou na vida. Minha mãe criou 9 filhos. Teve os 9 em casa, parto normal. E essa minha mãe cuidava dos filhos, cozinhava, lavava, passava, e houve uma época que encontrou tempo para lavar roupa para fora.
E eu me lembro quando pequeno, eu via minha mãe lavando roupas debaixo de um escaldante sol, e eu como criança pensava assim: quando eu crescer, eu vou fazer uma cobertura de Eternite e vou colocar minha mãe na sombra. Olha a ideia de criança, né? Em vez de tirar a mãe do trabalho, vai fazer uma cobertura para a mãe. Minha mãe trabalhou a vida inteira. E eu disse: pai, era o mínimo que eu podia fazer por vocês. Eu disse: pai, o senhor sabe que minha esposa está grávida. E aqui está uma foto dela embaraçada, né? Como dizem os hispanos, embaraçada, grávida. Minha esposa tomou anticoncepcional 6 meses. Eu disse: pode suspender, eu quero ser pai. No 7º mês ela engravidou. Aí está ela grávida. Eu disse: pai, o senhor sabe que minha esposa está grávida. E quando foi no dia 7 de abril, olha quem chegou: Rafael. Ele vai fazer amanhã 1 ano e 5 meses. Eu disse: pai, o meu filho vai nascer em abril. Quando for em maio, eu quero reunir os avós em São Paulo. Eu quero dedicar meu filho a Deus. E eu era o único filho que não havia dado neto para meu pai. Meu pai já tinha 23. Mas eu não havia dado um neto para meu pai. Só faltava eu, dos 9 filhos. Pois o meu vai nascer e eu quero que o senhor vá para São Paulo. Nós vamos fazer um almoço, dedicá-lo a Deus. E ele: está bem, vou fazer planos com sua mãe e nós vamos então em maio para São Paulo. Meu filho nasceria em abril, em maio eles iriam. Mas eu estava no Rio de Janeiro, pronto para pregar numa igreja, quando o meu celular tocou. O meu cunhado dizia assim: Arilton, venha para Vitória com urgência. E eu fui. E quando eu cheguei em Vitória, esse foi o quadro que eu encontrei. Meu pai já estava inconsciente, entubado, num leito de um hospital. Ele contraiu uma pneumonia, e com 2 dias, meu pai estava sem esperança de vida. Por 4 dias, eu levei minha mãe até o hospital para visitá-lo. Minha mãe se aproximava dele, perto do seu ouvido, e clamava assim: José, José, acorda. E meu pai inconsciente. Ela pegava um lençol, cobria meu pai, o ar-condicionado muito frio no quarto. O médico vinha e dizia para nós assim: teu pai não volta para casa. Não há esperança para ele. E quando o médico saía, eu me aproximava de minha mãe, que não ouve muito bem, e perguntava: mãe, a senhora entendeu o que o médico falou? O pai não volta para casa. E depois de 4 dias indo ao hospital, meu pai faleceu. O pastor Ledivan, que trabalha conosco no Novo Tempo, fez a cerimônia no cemitério. Mas na igreja, quem fez fui eu. Eu fiz questão de fazer a cerimônia de meu pai na igreja. E quando aí estava o corpo de meu pai, na presença dos parentes e amigos, eu fiz uma retrospectiva da história de meu pai. Esse mesmo pai que foi tão injustiçado na vida. E outro dia, há 1 mês atrás, eu ouvi uma história que eu não conhecia de meu pai. Eu me encontrei com um parente distante que conviveu com meu pai e me contou de um dia que 2 homens deram uma surra em meu pai. E eu não entendia porque meu pai tinha um rosto disforme. Foi porque 2 homens um dia deram uma surra nele e o deixaram como morto na estrada por causa de dívida de jogo. Um vaqueiro o achou no outro dia de manhã. E meu pai só não morreu porque naquela noite choveu a noite inteira e a água lavou o sangue. E meu pai foi salvo da morte. Mas por 60 anos, meu pai não quis saber de Deus.
E um dia eu cheguei em casa e eu encontrei meu pai chorando, pela primeira vez. E ele estava chorando porque o pai dele havia morrido. E quando ele perdeu o pai dele, foi a primeira oportunidade que eu tive de falar da volta de Cristo e da ressurreição dos mortos para meu pai. Uma semente foi plantada. Meu pai se interessou em conhecer mais a palavra de Deus e ele tomou sua decisão. E ele foi batizado. E há 20 anos ele servia a Cristo nessa igreja. Eu contei essa história no dia do sepultamento. Eu disse para todos que ali estavam: Deus foi bondoso com meu pai, o esperou 60 anos. No ano passado, eu realizei a Semana Santa em São Paulo, e no sábado à noite, mais ou menos esse horário, 21 horas, nós batizamos um senhor. Sábado à noite, 21 horas. E quando foi no domingo, às 11 da manhã, o pastor da igreja me ligou, dizendo que esse irmão havia sofrido um infarto. Ele não sabia, mas ele tinha 14 horas de vida. Mas antes das 14 horas terminarem, ele tomou a maior decisão da vida dele. Ele aceitou a Cristo como Salvador e ele foi batizado. Foi muito difícil apresentar meu filho no mês de maio sem a presença de meu pai. Meu pai não conheceu meu filho, mas eu hoje estou preparando o Rafael para o céu, e um dia ele vai conhecer o avô dele. Meu pai teve 60 anos de oportunidade. Deus esperou. Esse senhor do ano passado tinha 14 horas e ele fez a escolha certa. A pergunta para você nessa noite é: quanto tempo você tem? Os anos que você tem de vida nessa terra são dados por Deus como um presente para você se preparar para o céu. Mas se você não aproveitar os anos que você tem, a vida que você tem, para entregar o seu coração a Cristo, você perderá a eternidade. Por isso Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você conquistar coisas nessa terra, a sua independência financeira, constituir sua família, estar bem na sociedade, bem de saúde, mas se você perder a vida eterna, de que adiantou todas essas coisas? A vida que Deus está nos dando só tem um propósito: é nos preparar para a vida eterna. E agora nós vamos ter uma música, e enquanto nós ouvimos essa canção, eu queria perguntar a você: quanto tempo você tem? Você sabe quanto tempo você tem? Quanto tempo de graça há para você tomar uma posição ao lado de Cristo? Eu li outro dia a respeito de alguns discípulos que perguntaram assim para o seu mestre: mestre, quando eu devo tomar a minha decisão de servir fielmente a Deus? E o mestre respondeu para eles: no último minuto da sua vida. E eles perguntaram: mas quando será o último minuto da minha vida? Eu não sei. Ele disse: então faça-o agora. Você não sabe quanto tempo você tem. Então, nessa noite Deus vai dar a você mais uma oportunidade de você abrir o seu coração a Cristo. E se nessa noite você tem o desejo de entregar o seu coração a Cristo, você tem o desejo de em breve se preparar para também ser batizado, como a Bíblia ensina que nós devemos ser, para um dia termos direito à vida eterna, eu quero convidar você, aí onde você está, ficar de pé, se essa for a tua decisão. Louvado seja Deus porque vocês estão tomando essa decisão. Lembre-se, a história de vocês ainda não acabou.
Deus tem um lindo plano para todos vocês, mas ela vai terminar bem, porque tem alguém que está no controle da história, e esse alguém que controlar a sua vida, a minha vida. Feche seus olhos, ore comigo. Pai Santo, muito obrigado porque Teu Espírito tem atuado em nosso coração. Obrigado porque descobrimos mais uma vez nessa noite que existe um Deus que está controlando todas as coisas. E esse Deus que controla, Ele também nos ama. E Ele quer o melhor para todos nós. Obrigado porque a porta no céu ainda está aberta. João um dia entrou por ela. Nós também podemos entrar. Mas em breve ela vai se fechar. E aqueles que não tiverem tomado sua decisão ao lado de Cristo, ficarão de fora, eternamente perdidos. Mas obrigado porque aqui na frente, muitos vieram demonstrar que o coração deles é Teu. Eles desejam o céu. Ajuda-os, Pai, nesse preparo. A nós outros que um dia já fomos batizados, conserva-nos firmes na fé. Abençoe nossa casa, nossa família, e prepare-nos a todos para o grande dia da volta de Jesus. Que a Tua bênção repouse sobre esta igreja nessa noite. Que nós aproveitemos cada momento que tivermos para preparar o nosso caráter para a eternidade. Que o nosso coração seja Teu, e que o Teu Espírito atuando em nossa vida faça todas as mudanças necessárias para que um dia estejamos na eternidade ao Teu lado. Esta é a nossa oração, e nós o pedimos não porque haja mérito em nós, mas o fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.